Assembleia de Deus, um novo dia, uma igreja de missões. Aleluia. É Deus que vai na frente, abrindo o caminho. Oh meu Deus, quanta razão você tem para exaltá-lo com louvor, com ações de graças, com júbilo, com alegria. Exaltar o nome daquele que te fez, daquele que te ama. Oh meu Deus, aleluia. Você pode aplaudir o nome dele mais forte? Aplaude ao Senhor mais forte. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu te louvo, Deus, eu te exalto, aleluia, aleluia. Oh, adore o nome de Jesus, glorifique o nome do Senhor. A sua bênção chegou, adore-o com muito louvor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É nessa hora que o inferno treme, é nessa hora que o inimigo não entende o que acontece. É porque quando Deus vai na frente, não importa se é com sofrimento, não importa se é com alegria, não importa se é com milagre, não importa se é sem milagre, mas não pode ser sem louvor. É o louvor que abre o céu, é o louvor que atrai presença de Deus, é o louvor que traz milagre, porque a presença de Deus é presença de milagre. É o louvor, é o louvor, é o louvor, é o louvor. Aprenda a louvar, aprenda a adorar. É o louvor, é o louvor, é o louvor, é o louvor. Aleluia. Oh glória, oh xereai, aleluia. Oh meu Deus, uma coisa boa quando estamos aqui, Senhor. Aleluia, oh aleluia. Ainda de pé como você está, quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Aleluia. Aleluia. Capítulo 6 de Isaías, a partir do verso 1. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Os irmãos podem, por favor, tomar seu assento. Quero trazer uma reflexão para nós pensarmos aqui essa noite, baseado nesse texto, sob o tema
quando Uzias morre. É claro que esse tema não se propõe a imaginar que a morte de alguém faça alguma diferença para que a vida de outrem mude. Não é bem este o enfoque desta mensagem. Senão daqui a pouco vai ter gente querendo aí, né? Vai ter muita morte acontecendo por aí. E não é esse nosso objetivo, né? Pensar que alguém tem que morrer para acontecer alguma coisa na vida da gente. Já pensou? Já pensou, Siloé? Quanta gente precisa morrer? O propósito aqui não é esse. O propósito aqui é pensar em Isaías. E a mudança que acontece na sua vida, não porque Uzias morreu, mas por causa da visão que ele teve. O ambiente da vivência de Isaías não era muito diferente do ambiente da vivência que nós temos hoje. Talvez você não seja primo de nenhum rei ou de ninguém tão importante como Isaías, que provavelmente era primo de Uzias, o então rei. Mas era bem provável, caso isso o fosse, isso o era, que ele era frequentador do palácio real, da casa real, dos banquetes reais, das festas reais e tantas outras coisas que a vida de um palácio proporciona. Eu nunca fui um habitual palaciano, mas entendo que a vida nos palácios é uma vida regada a muita fartura, muita festa, né? O rei Uzias foi um rei de uma história muito bonita. A sua história como rei começa de uma maneira muito linda. Um homem muito inteligente, tornou-se um rei com um exército muito forte, um exército bélico muito forte. Até que um dia o orgulho entrou no seu coração e o corrompeu. E por conta do orgulho que entrou no seu coração, o rei Uzias se torna um rei leproso. Por conta de uma tentativa frustrada de entrar no santuário e oferecer sacrifício no templo, ofício esse que era exclusivo dos sacerdotes. Por mais poderoso e importante que ele o fosse, isto ele não podia fazer, e Deus não lhe permitiu que assim o fizesse. E por causa disso, ele ficou leproso, foi afastado do convívio natural dos homens e mulheres da época. E o texto vai nos informar lá para o livro das crônicas que ele morreu leproso, afastado da sociedade, afastado do meio do seu povo e da sua gente. O importante aqui, para nós pensarmos, é que a lepra que matou o rei Uzias se revelava na vida do povo e até na vida do profeta Isaías. Haja vista a sua pronúncia. Um profeta impuro no meio de um povo impuro. É o que ele diz. Eu não estou inventando história para fazer fofoca do profeta, não. É ele que diz aqui. Sou um homem de lábios impuros. Pense aí você o que quiser a respeito disso. E habito no meio de um povo que é igualzinho a mim ou pior do que eu. Ou eu pior do que eles. A impureza é uma mistura diabólica que tem o objetivo de tornar inoperante. Qualquer coisa que você mistura, ela deixa de ser aquilo que ela é e passa a ser outra coisa. Acho que um dia aqui de nossos cultos das 17 horas eu ministrei uma palavra que eu falei sobre isso. As irmãs que gostam de lavar chão, tirar mancha das coisas, né?
às vezes pega produtos e mistura para ver se o produto fica mais forte. Além de não ficar mais forte, ainda fica perigoso. Porque uma química sem controle, ela pode causar uma explosão, ela pode causar queimadura, ela pode emitir gases altamente nocivos. Mistura é um negócio diabólico, a menos que, ela tenha um propósito muito bem claro e bem definido. Do contrário, ela torna inoperante. Nesse caso em questão, em se tratando da vida do profeta e da vida do povo, e olhando nesse aspecto e trazendo isso para uma leitura da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a mistura, ela tem o objetivo de tornar inoperante o profeta, o pastor, os crentes, a família, o profissional, o governo, políticos, empresários, a igreja e seus projetos, os líderes e seus liderados. A mistura detona tudo, estraga tudo. A impureza produz um ambiente de corrupção. E aquilo que é, deixa de ser aquilo que é. E passa a ser outra coisa. É nesse ambiente que, se você é limpo, fica mais limpo. E o que é sujo, fica mais sujo. Mas é isso que o texto de Tiago diz. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, preste atenção nisso, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam com as suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Era esse o ambiente e a vivência do profeta Isaías. E alguém pode dizer, nossa, mas Isaíasinho? É. Até o dia em que ele teve uma visão. E quando a gente tem uma visão, não é uma visão de quem dormiu de barriga cheia depois de uma feijoada e sonha e acha que é Deus que está falando com ele. Não é esse tipo de coisa, não. Não é visão de alguém que buzinou uma coisa no seu ouvido e você achou que era Deus que estava falando com você. Não é esse tipo de visão, não. É uma visão que vai redirecionar e dimensionar a vida da gente. Não é uma visãozinha, meio que visagem, não. É uma visão. O que foi que Isaías viu, que foi suficiente para mudar a sua história, mudar a sua vida. Diante dessa visão, Isaías se vê. Engraçado, né? Normalmente visão é aquilo que a gente vê, né? A visão de Isaías fez ele se ver. E algumas coisas aconteceram por conta de Isaías reconhecer o seu momento atual, olhar para si mesmo e dizer assim, esse aqui sou eu. Então eu quero colocar aqui algumas dicas, são mais ou menos umas 9 dicas, não são 9 pontos que eu vou ministrar aqui não, senão a gente fica aqui até meia-noite e eu não quero ficar aqui até meia-noite. A minha mãe está aí, eu fiz aniversário ontem, estou caminhando para o fim dos meus dias. Quando eu falo isso, o povo ri, mas vocês também estão, todo mundo está. Não me pergunte quantos dias eu tenho, porque eu não tenho mais dias nenhum, o que eu tenho ainda os que virão. Né? O que passou, já foram, tudo embora. Não dá para recuperar nenhum. Se eu pudesse recuperar alguns. Não dá. Não dá não. Por mais vontade que a gente tenha, já foram. Então nós estamos, todos nós aqui estamos caminhando para o fim. Nossa, e até é estranho, né, falar isso, porque eu comecei essa mensagem dizendo, quando Uzias morre. Fique preocupado. Então preste atenção.
O que acontece com Isaías é que ele se vê. O que acontece com algumas pessoas é que mesmo estando diante da glória de Deus, da presença de Deus, de palavra, de pregação, não conseguem se ver. E quando a gente não consegue se ver, problemas acontecem. A própria filosofia, os filósofos vão dizer: conheça-te a você mesmo, conheça suas limitações, conheça você, suas fraquezas. Você precisa se conhecer. É isso que Isaías está fazendo aqui, uma leitura dele mesmo. A partir de uma visão que ele tem, ele começa a se ver. Então você precisa reconhecer o seu momento e saber como é que você está. Normalmente quando a gente encontra com uma pessoa, a gente pergunta: ei, como é que você está? O que você me responde? Tudo bem, é isso aí, está tudo bem. E às vezes não está nada bem. Está tudo ruim. Se eu perguntar para todo mundo aqui, vai ter um coro: como vocês estão? Todo mundo vai dizer: estamos muito bem. Estamos mesmo. Estamos mesmo muito bem. Nenhuma revolta, nenhum sentimento de rejeição, nenhuma tristeza enrustida, nenhuma frustração por alguma coisa que você gostaria que tivesse acontecido e não aconteceu. Será que está mesmo tudo bem? É isso que Isaías está fazendo, uma leitura de si mesmo. Está olhando para dentro dele, está enxergando um monte de coisa que ele não conseguia enxergar, mas agora ele consegue ver, porque ele está na frente de um espelho que revela tudo. Ele está diante de uma santidade que faz as coisas saltarem para fora, quer elas queiram, quer não. Então a primeira coisa que eu quero destacar é que ter fraqueza não é pecado. Mas não se pode justificar a fraqueza pecando. Ah, eu sou assim porque eu sou fraco. Aí eu gosto de dar uma receita, né? Tem que comprar um óleo de peroba. Eu já falei isso aqui, eu gosto de falar isso. É bom falar. Porque a gente é muito cara de pau. A gente quer dar explicação para tudo. A gente gosta de justificar tudo. Mas quando a gente está diante da santidade de Deus, quando a gente tem essa visão, não há o que justificar. O que precisa é que haja um reconhecimento da sua condição, daquilo que você é. A segunda coisa é que ser tentado não é pecado. Porém, em sendo tentado, não ceda. Ah, pastor, não aguentei. Isso não existe. Porque é assim, né? Grava no seu aparelhinho que você carrega: tentado não ceda, ceder é pecar. Hã? Como é que continua aí? Aí, é isso. Lembra disso quando a tentação chegar. E não ceda. Terceira coisa, a tentação, ela mexe com áreas do nosso interesse. Mas nem sempre. Esse mexe com áreas do nosso interesse é aquela área da gente que a gente olha: não, isso aqui eu nem chego perto. Ih, mas aquilo ali, ó, eu fico perto à vontade, porque quanto isso eu não tenho problema. Cuidado. Porque se expor à tentação faz a gente mudar de opinião. Às vezes você está pensando uma coisa e está dizendo assim: não, eu acredito nisso aqui, eu aprendi, vovó falou assim para mamãe falou assim para mim, eu já falei assim para os meus filhinhos e já disse para ele falar assim para os meus netos. Agora se expõe a um pensamento contrário e se expõe, e daqui a pouco você está pensando diferente. Quarta coisa, não enfrente a tentação sozinho. Você pode não ser forte o bastante. O problema é que para não enfrentar a tentação sozinho, você tem que dizer que você tem fraqueza.
E para dizer que você tem fraqueza, nossa, mas eu não vou dizer isso para ninguém não. Aí você fica lutando sozinho, até uma hora em que você cai. Não se faça de forte. Você pode ser surpreendido negativamente. Isso aqui são só umas dicas, viu? Quando vivenciar problemas, fale com Deus primeiro. E depois fale com pessoas certas. Sai por aí falando coisa com todo mundo, não. Isso é um problema muito sério. Cuidado com a fonte dos conselhos que você recebe. Porque o diabo usou a boca de Pedro para desanimar Jesus quanto à sua missão. Imagina o que o diabo faz com você. Não foi sem razão que o próprio Pedro, que momentos antes estava dizendo, tu és o Filho de Deus. E Jesus mesmo olhando para ele diz, olha Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi meu Pai que está no céu. Daqui a pouco está Pedro dizendo, Senhor, tu não vai para a cruz não. E Jesus olha para ele e diz, para trás de mim você é um Satanás. Cuidado com a fonte de onde vem os conselhos. Conselho não é o que você quer, conselho é o que você precisa. Teu amigo não serve para ser teu conselheiro. Você precisa de alguém que olhe para você e diga exatamente aquilo que você precisa ouvir. Às vezes o pastor faz isso daqui de maneira muito coletiva. E alguns ficam com vontade de apedrejar o pastor lá fora, igual faziam com os discípulos e os apóstolos e tudo mais. Mas você não está aqui para ouvir o que você quer. Você está aqui para ouvir o que você precisa. E quem fala aqui não sou eu. Se você não quiser ouvir a voz de Deus, você não pode estar nesse lugar. Esse lugar é para gente que quer ouvir a voz de Deus. Se você quiser massagem para o seu ego, você tem que procurar uma massoterapeuta, alguma coisa assim. Mas eu disse já uma vez e vou repetir, esse lugar é lugar onde nós somos contrariados. Porque é isso que está acontecendo com Isaías. Quando vê a glória de Deus, alguma coisa dentro dele está dizendo, você precisa de mudança. E ela precisa ser agora, radical. Se você tropeçou, 7ª dica, você precisa de uma confissão. Não precisa colocar lá no Correio Brasiliense, não. Mas você precisa dizer o que aconteceu. Não tente colocar as coisas embaixo do tapete. Porque não existe tapete nesse mundo que te esconda de Deus. Na vida tem muita gente assim. Os problemas acontecem por embaixo do tapete. Tem hora que tem uma montanha, parece o monte do Himalaia, dentro da sala do cara. É sujeira, é coisa que enfiou embaixo do tapete. Não mexe com esse tapete. Esse tapete esconde as minhas mazelas espirituais, meus negocinhos, as minhas mentirinhas, os meus jeitinhos. Não mexe nesse tapete. A questão é que quando você tem uma visão, não tem tapete que te esconda. Não tem jeitinho que resolve. Ou a gente entra no prumo de Deus, ou as coisas vão se desencadear em maldição na vida da gente. E não adianta fazer campanha, não adianta fazer oração, não adianta ouvir voz profética, não adianta nada disso. O que precisa é uma confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo, não apenas para perdoar os nossos pecados, mas para nos purificar de toda injustiça. É uma questão de viver ou morrer. E a escolha não é de Deus, a escolha é nossa. Isaías viu quem ele realmente era. Tamanho foi o seu desespero, ao ponto dele, num grito agonizante, não foi um gritinho assim, gente, eu vou morrer. Não, isso não é grito de quem está morrendo, não.
Só se já tiver muito sem força, né? Tiver já uns 4 dias sem comer, né? Levou uma surra ali na esquina. Aí está lá, vou morrer. Não, nesse gritinho de vou morrer é quem já está morto. O grito de Isaías foi um grito de alma. Um grito que sai das entranhas. Não é um gritinho de gente que está gritando para o outro não ouvir. É um grito que sai aqui de dentro, de alguém que está desesperado com aquilo que viu, com aquilo que encontrou, com o interior que estava totalmente desconectado com a visão que ele estava tendo. E ele percebe, eu não estou pronto para isso. E ele grita desesperadamente, eu vou morrer! É um grito agonizante. Tamanho é o desespero. E aí Isaías descobre, eu não posso viver assim, eu preciso de uma libertação. Eu preciso me ver livre dessa agonia, desse homem que sou, eu não posso viver assim. Está pensando que Paulo foi o primeiro a dizer, quem vai me libertar desse corpo mortal? Não, Isaías já está vivendo essa experiência. E aí Jesus vai dizer assim, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai tornar vocês livres. Aí eu fico pensando, gente, crente precisa de libertação? Porque quando a gente fala de libertação, sabe o que a gente pensa? A gente pensa em gente endemoniada. É ou não é? Se o sujeito estiver lá todo esquisito, boca torta, falando esquisito, você está endemoniado, tem que libertar. E talvez se alguns aqui vê alguém endemoniado, correm que nem o fósforo quando espanta o facho de luz. Aliás, o facho de trevas, né? Crente precisa de libertação? Você precisa de libertação? Isaías era um profeta de Deus, gente. E ainda assim vivia suas mazelas espirituais. Chafurdado na ambiência social. Fazendo tudo que todo mundo fazia. E era o profeta de Deus. Está pensando o quê, rapaz? Eu sou membro da L2. Essa igreja é conhecida internacionalmente. Todo mundo onde passa aí diz, é membro da L2. Já põe assim um tapetão vermelho para você passar. Isaías era um profeta que se via corrompido. Sua mensagem não combinava com a sua vida. Era um profeta doente, com uma miopia espiritual que afetava o seu comportamento. E não adianta dizer que aquilo que o olho não vê, o coração não sente, porque aquilo que o teu olho não vê, o olho de Deus vê. Você pode até ter miopia, Deus não tem. E haja vista o que disse João acerca de Jesus, que quando o viu naquela visão espetacular, ele não consegue descrever o que vê, e quando ele fala dos olhos, ele diz assim, tem olhos por todos os lados, e são como chama de fogo. É porque você precisa conhecer a palavra de Deus, que é penetrante, vai até a divisão da alma e do espírito, divide medula. E aí Isaías descobre, é esse olhar que está entrando na minha alma, que está entrando dentro de mim. Eu preciso de uma libertação. É o seu grito de socorro que identifica a sua agonia e o seu estado. Eu preciso ser livre. Não importa se sou profeta, se sou pastor, se sou regente de orquestra, se toco música, se toco bateria, se sou regente de círculo de oração, se eu faço e aconteço, não importa se há dentro de você coisas que não foram bem resolvidas, você precisa de uma libertação. É nesse sentido que a nossa busca por libertação nos diz que coisas que estão mortas dentro de nós precisam sair para fora. É redundante, mas é assim mesmo.
A visão de Deus nos faz ver a nossa condição. E isso é tão importante para o fim de relacionamento com Deus. Coisas precisam morrer em nós para que Deus coloque o seu plano em ação. Você quer conhecer o plano de Deus para a tua vida? Começa a fazer morrer coisas dentro de você. Você quer saber o que Deus tem para a tua vida? Começa a colocar para fora as coisas que já morreram dentro de você. Não deixe elas viverem de novo. Que coisas são essas, pastor? A gente tem muito espaço dentro da gente. Não precisa ser grande, não. Eu sou pequenininho, mas tem espaço para Dedéu aqui dentro de mim. Ué. Tem espaço aqui que não acaba mais. E quanto pior for o negócio, mais espaço tem. Sabia que é assim? Porque a gente tem um pouquinho de intolerância com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são santas e puras. E coisas santas e puras, elas não se relacionam com outras coisas, porque senão elas deixam de ser santas e puras. Eis o nosso problema da intolerância. Porque nós estamos mais dispostos às coisas impuras do que às coisas santas e puras que vêm de Deus. Essa é a agonia do profeta. Que coisas são essas? Eu fiz uma lista pequena, mas mortal. E olha que eu nem li, nem peguei aqui a ordem que Paulo dá lá em Gálatas 5 sobre as obras da carne. Excluí ainda algumas, para ser um pouco maneiro aqui, né? Legal, bacana. Olha só as coisas que precisam morrer dentro de nós: mentira, orgulho, imoralidade, idolatria, impureza, inveja, ciúmes e coisas semelhantes a essas. Pessoas que convivem com essas coisas não vão herdar o reino de Deus e estão fora do plano de Deus. Não importa quem você é, não importa o que você já foi. Se você quiser saber o plano de Deus, coisas dentro de você precisam morrer. Aí você pode me perguntar, mas pastor, qual é o plano de Deus? A primeira coisa no plano de Deus para a tua vida é que Ele quer te salvar, número 1. Número 2, o plano de Deus é libertar você. Número 2. Número 3, o plano de Deus é que você seja um agente dele. Ele quer enviar você, Ele quer dar a você uma missão. Foi isso que aconteceu com Isaías. Deus está querendo redirecionar a vida de Isaías, mas do jeito que ele está, não dá para Deus fazer isso. Seu ministério profético, o ministério profético de Isaías, vai ganhar dimensões que ele não pode imaginar. Mas ele terá que passar pelo crivo do tenaz de Deus, do fogo que o serafim, o querubim tira lá, do altar de Deus. E na hora que Isaías está gritando que vai morrer, não dá tempo de chamar o sacerdote. Não dá. Talvez o sacerdote tivesse lá uma brasa lá, acesa no altar, queimando, e talvez Deus pudesse ter dito: chama aí o sacerdote, traz aí uma brasa e queima Isaías, para que ele fique limpo e puro, para a missão que eu tenho para ele. Não dava tempo. E aí o anjo tem que vir numa velocidade e traz numa tenaz uma brasa viva que tira do altar de Deus e queima a boca de Isaías e faz morrer coisas em Isaías que ele nem imaginava que tinha. E aí o anjo vai dizer para ele: os teus pecados perdoados, a tua iniquidade está sarada. Deus tem para você uma missão. Você quer realizar uma grande obra? Então você precisa de uma grande libertação. Uma grande obra é fruto de uma grande libertação. E aí vem um grande desafio, que é Deus chamar o profeta e dizer para ele assim:
Aliás, se você olhar bem o texto, a maneira como Isaías coloca a história, eu acho isso até um pouco engraçado e até um pouco cômico. Porque eu não sei aonde Isaías estava quando teve essa visão. O texto não revela onde ele estava. Se ele estava na casa dele, no campo, no palácio, no templo, não diz onde ele estava. Se ele estava sozinho ou acompanhado de alguém, também não diz. Aparentemente, penso que ele estava só. Era o seu momento de solitude, em que Deus o chama para um acerto de contas. E aí, depois de tudo isso, o texto diz que ele ouve o Senhor dizer: a quem eu vou enviar? E quem há de ir por nós? Aí você pensa e se coloca no lugar de Isaías. Deus está falando com quem? Deus está falando com quem? Quando ele pergunta: a quem enviarei? E eu estava pensando sobre isso. Não dá para olhar para o lado e pensar em alguém que você conhece. Deus está perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí o cara olha para o lado assim: ei, é com você que Deus está falando. Hã? Caiu um endemoniado ali na rua. Deus pergunta assim: a quem enviarei? Alguém vai dizer: chama o pastor. Chama aquele irmãozinho lá, que tem ministério de expulsar demônio. Que ministério é esse? A gente inventa coisas para fugir da voz de Deus. Tendo síndrome de Jonas, se fingindo de morto, dormindo no porão de um navio, quando as coisas do lado de fora estão de mal a pior. A quem enviarei? Quem é que vai lá na prisão? Quem é que vai no hospital? Quem é que vai pregar por aí? Quem é que vai libertar as pessoas das mãos do diabo? Deus está perguntando: a quem enviarei? A gente olha para o lado e diz: ó, fulano tem esse ministério. É ele que Deus está chamando, é ela que Deus está chamando. Não dá para olhar para o lado e pensar em alguém. No pastor, no dirigente, no missionário, em tantas outras pessoas. Quando Deus pergunta, só cabe uma resposta, uma só. A quem enviarei? Qual é a resposta? Eis-me aqui. É isso que você está dizendo para Deus? Deus pode contar com você mesmo? Lá na faculdade, se um bicho pegar lá um menino lá, é você que vai dizer eis-me aqui para Deus? Lá na sua repartição, se o diabo manifestar em alguém lá, é você que vai dizer eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim, eu vou ser tua voz, eu vou ser essa voz de libertação, de apoio, de ajuda, de amor, de solidariedade. É você mesmo que Deus vai usar. Agora veja só, como é que o negócio é. A gente é um pouquinho assim, ó. Vou dar aqui a ideia daquilo que a gente gosta. Olha o que a gente gosta. Lábios purificados, porque são problemas resolvidos entre nós e Deus, para as coisas ficarem em paz. Lábios purificados. Beleza. Pecados perdoados. Estamos em paz. Batismo com o Espírito Santo. Agora já estou falando até em línguas. Aleluia. De quebra passou no concurso público. Foi nomeado. Entrou para a faculdade. Se formou, acabou de sair da faculdade e já tem uma proposta de trabalho. Foi curado de um negócio que o médico disse que não tinha jeito. Ganhou aquela causa na justiça, praticamente impossível, colocou a mão naquela bolada. Se casou. Fez aquela viagem dos sonhos. E agora? Deus está perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É só depois de uma libertação, de uma transformação,
é que a gente tem essa competência de aceitar o desafio de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. E não adianta inventar missão. Não adianta inventar trabalhozinho para dizer que está fazendo coisa para Deus, porque não funciona. Você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não invente história para dizer que está fazendo coisa para Deus, porque Deus não reconhece isso. Missão é produto de uma visão. Ou você tem uma visão e Deus lhe liberta e lhe dá uma missão, ou o que você está fazendo é meramente estéril. Não tem valor no céu. Deus não está assinando embaixo. Ele não reconhece isso. A informação no texto sobre a morte de Uzias revela apenas que certas coisas dentro de nós precisam de sepultamento para que a gente atenda o chamado de Deus. Um chamado para a salvação, um chamado para uma libertação e um chamado para uma missão. Você está pronto para dizer para o Senhor hoje aqui: eis-me aqui? Fique de pé comigo aqui essa noite, em nome de Jesus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Feche os seus olhos e diga ao Senhor hoje: eis-me aqui, Senhor. Você que entrou aqui por estas portas, você que me ouve pelo sistema eletrônico, Deus está chamando você mesmo. Deus tem um plano para a tua vida. Ele quer libertar você. Ele quer salvar você. Ele quer redirecionar a sua história, a sua vida. Ele quer te dar um nome novo, uma nova história. Se você está aqui entre nós e a sua vida ainda não foi entregue ao cuidado de Deus, eu pergunto: você gostaria de fazê-lo hoje aqui? E dizer ao Senhor: Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu preciso do Senhor na minha vida. A minha vida precisa mudar. Coisas dentro de mim estão me matando. Eu sou exatamente esse retrato de Isaías, um homem impuro no meio de gente de impuros lábios. Mas eu não quero continuar assim, eu quero mudar. Se você está aqui esta noite e você quer a vida de Deus invadindo, entrando na sua vida e dando sentido à sua vida, levanta as suas mãos. Dê um sinal assim com a sua mão, nós vamos orar por você. Se você me vê pela internet, você também deseja tomar esta decisão na sua vida, aonde você estiver, nós vamos orar por você. Tem alguém aqui entre nós que gostaria de entregar a sua vida para Jesus e fazer parte do plano de Deus? Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você, mas o diabo também tem. O diabo veio para te matar, veio para te roubar, veio para te destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida abundante. Você escolhe qual é a decisão que você quer tomar. Você quer Jesus? Você quer a vida de Deus? Se você está aqui entre nós, levanta a sua mão assim, dê um sinal. Nós vamos orar por você. Um novo dia. Aleluia. Se pela internet alguém me ouviu, Senhor Jesus, é o Senhor quem tem nos chamado, é o Senhor quem tem nos capacitado, é o Senhor quem tem nos tornado limpo, é o Senhor quem tem nos dado a alegria de viver uma nova história. Nos ajuda, Senhor, a olhar para este espelho e nesse reflexo da santidade de Deus, nos ajuda a nos enxergarmos a nós mesmos, a enxergar dentro de nós aquelas pequenas coisas para as quais a gente não dá muita importância,
Mas que são estas coisas, pequenas coisas, que nos afastam do cuidado de Deus. Aqui estão homens, mulheres, jovens, que vivem suas crises, que vivem, meu Deus, seus questionamentos interiores. Mas que esta noite, meu Deus, o Senhor nos dê essa visão de uma glória que, se revelando a nós, nos faz ver o interior, nos faz ver nossa condição, e nos faça clamar por um socorro que só pode vir da parte de Deus, e que nos faça clamar por uma libertação que só Jesus pode nos dar, que só o Espírito Santo pode produzir dentro de nós. Nos ajuda, meu Deus, porque o nosso clamor é hoje este: nos dá um coração puro, nos dá um coração igual ao teu. Que haja um clamor na nossa alma, que haja um choro dentro de nós, um choro de alguém que não aceita mais viver do jeito que está vivendo, e quer mudança, e quer mudança, e quer mudança. E essa mudança só virá se nós nos impactarmos com a glória de um Deus que se revela a nós e nos cura, e nos liberta, e nos torna exatamente aquilo para o qual Ele nos fez, para o louvor da sua glória, da sua glória. Queremos sim, Senhor. Queremos sim, Senhor, dizer a Ti aqui esta noite: eis-me aqui, envia-me, envia-me a mim, envia-me a mim. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite. Aplauda Ele com alegria no seu coração. Aleluia. Ainda de pé, ainda de pé. Vamos cantar uma canção. Cante com alegria, cante com júbilo. Você está na presença do Rei, você está na presença daquele que tudo vê, tudo pode, e Ele tem para a tua vida um plano. Vamos cantar com alegria, em nome de Jesus.